Olá, bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, minhas crianças, meus adolescentes e quem sabe algum adulto, hein? Feliz sábado, um ótimo fim de semana e hoje nós já começamos o nosso sábado muito bem. Começamos o nosso sábado aprendendo mais sobre os milagres de Jesus. E hoje eu quero contar para vocês sobre um milagre de uma pesca maravilhosa. Não sei se todos já ouviram sobre esse milagre, mas é um milagre muito interessante. Vou contar para vocês então. Há muito tempo atrás, na época de Jesus, tinha os discípulos. E Pedro, ele era pescador. Antes de se tornar discípulo, Pedro ele era pescador de pescar peixes, vocês sabem, né? E Pedro, ele ele passou a noite toda pescando. Passou a noite toda no mar, né? Jogando rede e puxando rede. Jogando rede, puxando rede. Toda vez que ele puxava a rede vinha vazia. Não pegou peixe nenhum. Gente, ele passou a noite inteira. Pense na frustração. Pense no tanto que Pedro ficou triste por não ter pescado nenhum peixinho. Ele estava cansado. Ele devia estar triste. Aí ele estava lá, né, na areia, com o barco dele, né, na areia que ele saiu do mar, tirou a rede para limpar a rede. Se a rede rasga, tem que costurar. Aí tem que tirar toda a sujeira agarrada na rede. Aí tem que lavar o barco, jogar água dentro do barco, tirar toda aquela sujeira do barco. Depois que ele terminasse de limpar a rede e o barco, ele ia para casa, tomar um banho, comer alguma coisa para poder descansar. E vinha Jesus com a multidão. Vinha muitas pessoas com Jesus. Por que Jesus sempre estava com a multidão? Porque a multidão, além de gostar de ouvir as coisas que Jesus ensinava sobre o reino de Deus, a multidão também ia até Jesus por causa dos milagres. Jesus curava cegos, aleijados, mudos, surdos, paralíticos. Jesus ressuscitava mortos. Jesus curava tudo quanto era enfermidade. E além das enfermidades, Jesus também fazia outros milagres como esse de hoje, sobre a pesca. E Jesus, quando chegou perto de Pedro, Jesus falou assim: Pedro, eu preciso do seu barco. Me empresta seu barco? Gente, Pedro poderia ter falado assim: ah não, Jesus, eu tô lavando o meu barco. Eu cheguei agora de uma noite pesada, onde eu joguei a rede a noite inteira e não pesquei nada. Eu agora estou limpando o meu barco porque eu quero ir para casa tomar um banho, comer e descansar. Mas Pedro não falou assim. Pedro falou: claro, Jesus, pode usar o meu barco. E Jesus foi, pediu a Pedro que empurrasse o barco um pouquinho mais profundo, entrou dentro do barco, sentou e começou a falar para a multidão. E começou a contar as maravilhas de Deus, sobre o reino de Deus, curou pessoas, passou um tempo ali com a multidão. Depois que Jesus terminou, que a multidão foi embora, aí Jesus falou para Pedro assim: Pedro, pegue o seu barco, vá lá para aquele lado e lança a rede. Gente, Pedro já tinha passado a noite toda jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede. Pedro poderia ter falado assim: ah, Jesus, não adianta não. Passei a noite inteira jogando rede, puxando rede e não peguei nada. Hoje, Jesus, o mar não tá para peixe. Vamos deixar para outro dia, eu quero ir embora. De novo vocês erraram. Pedro não falou assim. Pedro obedeceu. Pedro falou assim: Jesus, a noite toda eu não pesquei nada, mas diante do que o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou. E Pedro, Tiago, João, Pedro, irmãos, amigos, sabe?
foram. Eu não sei quais foram com ele, mas Tiago e João estavam com ele. Foram e jogaram a rede. E ficaram esperando. De repente, sabe o que aconteceu? Não. Pois foi tanto peixe, que entrou na rede, que quase que o barco de Pedro, virou. Porque a rede ficou muito pesada. Era peixe demais. Eles tiveram que pedir ajuda e outros barcos foram até eles para ajudar a puxar a rede. E puxa a rede, puxa a rede. Tem até uma musiquinha que fala assim: puxaram a rede cheia de peixinho, puxaram a rede cheia de peixinho. Pois é, a rede estava cheia, gente, de peixes grandes, peixes médios, peixes pequenos. Tinha muito peixe. Aí Pedro ficou super feliz. Gente, é muito lindo de se ver isso. É muito lindo ver que quando nós obedecemos, o tanto que Deus nos abençoa. Se Pedro tivesse tido o coração duro e negado ajudar Jesus emprestando o barco, ele não ia ser abençoado. E se Pedro não tivesse acreditado em Jesus e obedecido e ido lá e jogado a rede, ele também não teria sido abençoado. Ele não teria pegado esse monte de peixe. Tudo isso aconteceu porque Pedro teve um coração bom, emprestou o barco e Pedro também obedeceu. E fez o que Jesus havia falado com ele, mesmo achando que não ia pescar nada. Entenderam? Então fica essa dica para vocês hoje. Ter o coração bom, disposto a ajudar, mesmo quando se está cansado. Às vezes o papai, a mamãe, titio, ou até mesmo coleguinha, pede para vocês ajuda e vocês ficam com preguiça assim. Ah, não, eu tô cansado, vou ajudar não. Ah, não, mãe, não vou catar os brinquedos não, que eu tô cansado. Ah, não vou ajudar a lavar o carro não, pai, tô muito cansado. Ah, não. Sempre falamos não, estamos cansados. E deixamos de ser abençoados. Então vamos aprender a ajudar, a emprestar, a ter o coração bom e aprender a ser obediente, tá bom? Às vezes a mamãe fala assim, vai estudar mais um pouquinho. Ah, eu já estudei demais, não consigo aprender. E a mamãe fala, mas estuda mais um pouquinho, lê de novo, faz de novo, tenta de novo. E às vezes o que acontece? Ah, não, eu já fiz. E deixamos de ser abençoados. Então que hoje vocês possam ser como Pedro, coração bom, que ajuda, que empresta e obediente. E sábado que vem nós teremos outra historinha. Não vou falar qual, surpresa, mas será outro milagre de Jesus. Aguardo vocês 7 da manhã ou mais tarde, o horário que você puder, tá bom? Tchau! Um abraço bem carinhoso. Até sábado que vem.